Ministro do Supremo mantém suspensão de emendas parlamentares. Decisão foi tomada após Flávio Dino receber relatório da CGU. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino decidiu nesta terça-feira, 12, manter a suspensão do pagamento de emendas parlamentares para organizações não governamentais, ONGs. A decisão foi tomada após o ministro receber um relatório no qual a Controladoria Geral da União, CGU, aponta diversas irregularidades nos repasses de recursos de emendas ao Orçamento da União no período entre 2020 e 2024. Conforme o levantamento que foi solicitado pelo próprio ministro, há direcionamento de emendas para uma organização específica, ausência de chamamento público ou concurso de projetos, ausência de capacidade operacional para a execução das atividades, ausência de transparência na aplicação dos recursos recebidos, além de outras irregularidades. Diante do relatório, Flávio Dino deu prazo de 10 dias úteis para a Câmara, o Senado e as demais partes no processo se manifestarem sobre os dados. Em seguida, o mesmo prazo será dado à Procuradoria-Geral da República, PGR. Friso que, até a devolução dos autos a esta relatoria para nova deliberação, todos os repasses para ONGs auditadas pela CGU, referidas no 4º relatório técnico, permanecem suspensos, decidiu o ministro. Entenda. Em dezembro de 2022, o STF entendeu que as emendas chamadas de RP8 e RP9 são inconstitucionais. Após a decisão, o Congresso Nacional aprovou uma resolução que mudou as regras de distribuição de recursos por emendas de relator para cumprir a determinação da Corte. O PSOL, partido que entrou com a ação contra as emendas, apontou que a decisão continua em descumprimento. Após a aposentadoria da ministra Rosa Weber, relatora original, Flávio Dino assumiu a condução do caso. Em agosto deste ano, Dino determinou a suspensão das emendas e decidiu que os repasses devem seguir critérios de rastreabilidade. O ministro também mandou a Controladoria Geral da União, CGU, auditar os repasses realizados pelos parlamentares por meio das emendas do orçamento secreto. Em agosto de 2023, uma decisão significativa tomou conta do cenário político brasileiro. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, conhecido como Dino, anunciou a suspensão das emendas parlamentares e a implementação de critérios rigorosos para a rastreabilidade dos repasses. Esse movimento, que visou trazer maior transparência e accountability ao uso dos recursos públicos, gerou intensos debates e reflexões sobre a complexa relação entre o executivo e o legislativo no Brasil. A suspensão das emendas, especialmente as do orçamento secreto, representa uma mudança drástica na forma como os recursos públicos são alocados. As emendas, que tradicionalmente eram utilizadas por parlamentares para direcionar verbas a projetos em suas respectivas regiões, passaram a ser alvo de críticas por sua falta de transparência. A medida de Dino é um sinal claro de que a administração pública está disposta a reavaliar práticas que, embora possam ter boa intenção, frequentemente se tornam opacas e suscetíveis a abusos. Essa decisão não é apenas simbólica, ela reflete um movimento crescente em várias esferas do governo que busca garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma ética e eficiente. A determinação de Dino também destaca a importância de uma gestão pública responsável, onde os cidadãos possam confiar que cada centavo dos impostos arrecadados está sendo utilizado em benefício da sociedade. A chamada Auditoria das Emendas, pela Controladoria Geral da União, CGU, é um passo fundamental nesse processo, permitindo que haja uma análise detalhada de como esses recursos estão sendo redistribuídos e utilizados. A introdução de critérios de rastreabilidade para os repasses é uma inovação que promete revolucionar a forma como os cidadãos interagem com a administração pública. Com a rastreabilidade, cada transação financeira pode ser acompanhada, desde sua origem até seu destino final, criando um nível de transparência que antes era inédito. Essa prática proporciona não apenas um maior controle sobre os gastos públicos, mas também uma forma de responsabilizar aqueles que gerenciam esses recursos. Por exemplo, ao rastrear os repasses, é possível identificar se os recursos destinados a uma determinada obra ou serviço realmente chegaram ao seu destino e foram aplicados conforme planejado. Isso não apenas ajuda a evitar fraudes e desvios, mas também permite que os cidadãos tenham uma visão clara de como seu dinheiro está sendo utilizado. Além disso, a transparência nas finanças públicas fortalece a confiança nas instituições, essencial para a saúde da democracia.
Embora a decisão de Dino e a implementação de critérios de rastreabilidade sejam passos importantes, também trazem desafios significativos. A resistência por parte de alguns parlamentares pode ser um obstáculo, dado que muitos deles utilizavam as emendas como uma maneira de garantir apoio político e atender às demandas de suas bases eleitorais. A mudança de paradigmas não ocorre da noite para o dia, e é necessário que haja um diálogo aberto e construtivo entre o governo e o legislativo. Outro desafio é a capacitação técnica necessária para implementar essas mudanças. A CGU, por exemplo, precisará de recursos adequados e de uma equipe qualificada para conduzir as auditorias e garantir que os critérios de rastreabilidade sejam cumpridos com rigor. No entanto, esses desafios também apresentam oportunidades. A implementação de tecnologias de informação e comunicação pode facilitar esse processo, oferecendo soluções inovadoras para a gestão e monitoramento de recursos públicos. A decisão de suspender as emendas e adotar critérios de rastreabilidade é um marco na busca por uma administração pública mais transparente e responsável no Brasil. À medida que a sociedade se torna mais engajada e exigente em relação à forma como os recursos públicos são geridos, é crucial que iniciativas como essa sejam reforçadas e ampliadas. O futuro da administração pública, portanto, dependerá da capacidade de adaptação e inovação das instituições, que devem estar sempre um passo à frente das demandas sociais. Além disso, o envolvimento da sociedade civil nesse processo é fundamental. A participação ativa dos cidadãos na fiscalização e na demanda por transparência pode criar uma pressão positiva sobre os governantes, promovendo um ciclo virtuoso de accountability. Com a suspensão das emendas e a rastreabilidade dos repasses, Dino não apenas inicia uma nova era de governança, mas também convida a sociedade a se tornar parte ativa na construção de um Brasil mais justo e transparente. Essa jornada está apenas começando, e o impacto das decisões tomadas hoje poderá reverberar por gerações. O Brasil, como um país em desenvolvimento, tem a oportunidade de se tornar um exemplo global em termos de gestão pública responsável, e cada passo dado nessa direção é um passo em direção a um futuro mais promissor. A transformação da gestão pública no Brasil, rumo a um futuro mais transparente. O Brasil, com sua vasta complexidade social e econômica, enfrenta um momento crítico em sua trajetória política e administrativa. A suspensão das emendas e a adoção de critérios rigorosos para a rastreabilidade dos repasses, como determinado pelo governador Dino, não são apenas medidas isoladas, mas sim parte de uma estratégia mais ampla para transformar a gestão pública. Essa jornada, que está apenas começando, promete impactar não apenas a administração pública atual, mas também as futuras gerações de brasileiros. Nos últimos anos, a insatisfação popular em relação à corrupção e à má gestão dos recursos públicos cresceu significativamente. Os escândalos envolvendo emendas do orçamento secreto e a falta de transparência na destinação de verbas geraram um clamor por mudanças. Nesse contexto, a decisão de Dino de suspender as emendas e implementar um sistema de rastreabilidade é uma resposta direta a essa demanda por justiça e responsabilidade. A mudança de abordagem reflete uma compreensão de que a governança eficaz exige não apenas políticas públicas bem intencionadas, mas também mecanismos que garantam que as intenções sejam transformadas em resultados palpáveis. Um exemplo prático pode ser observado em países que já implementaram sistemas de rastreabilidade eficazes. Na Estônia, por exemplo, a digitalização e a transparência nos processos governamentais transformaram a relação entre o governo e os cidadãos, resultando em uma maior confiança nas instituições públicas. A experiência estoniana mostra que a tecnologia, quando aliada a uma vontade política genuína, pode ser uma poderosa aliada na luta contra a corrupção e na promoção da eficiência administrativa. Para que essa transformação se concretize, o envolvimento da sociedade civil é imprescindível. Os cidadãos precisam ser incentivados a participar ativamente do processo de fiscalização e a exigir transparência de seus representantes. A criação de plataformas que permitam o acompanhamento em tempo real dos gastos públicos e a destinação das emendas pode ser uma ferramenta valiosa nesse sentido. Organizações não governamentais e movimentos sociais têm um papel fundamental em educar e mobilizar a população, promovendo uma cultura de accountability. Além disso, a colaboração entre o governo e a sociedade civil
pode resultar em soluções inovadoras e adaptadas às necessidades locais. A inclusão de cidadãos no processo de elaboração e monitoramento de políticas públicas pode levar a uma gestão mais eficaz e representativa, onde as vozes de diferentes segmentos da população são ouvidas e levadas em consideração. Essa interação não apenas fortalece a democracia, mas também cria um senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada. Embora a decisão de Dino represente um avanço significativo, os desafios são numerosos. A resistência de alguns setores do legislativo, acostumados a operar em um ambiente menos transparente, pode dificultar a implementação efetiva das novas diretrizes. A mudança de mentalidade é necessária, e isso requer tempo, diálogo e, acima de tudo, vontade política. Além disso, a cultura de corrupção que permeia algumas esferas da política brasileira não pode ser desconsiderada. O combate a essa cultura exige não apenas medidas punitivas, mas também uma educação voltada para a ética e a responsabilidade cívica desde as primeiras etapas da formação escolar. A construção de uma nova cultura política, onde a transparência e a integridade sejam valorizadas e celebradas, é um projeto a longo prazo, mas essencial para garantir que as mudanças atuais sejam sustentáveis. O caminho à frente é desafiador, mas a visão de um Brasil mais justo e transparente é possível. A decisão de suspender as emendas e implementar critérios de rastreabilidade é um primeiro passo crucial, mas é apenas o início de uma jornada que requer o comprometimento de todos os segmentos da sociedade. Com o envolvimento ativo dos cidadãos, a colaboração entre governo e sociedade civil e um foco contínuo na educação e na ética, o Brasil tem a chance de se tornar um exemplo global em gestão pública responsável. À medida que avançamos, é fundamental que cada um de nós reconheça seu papel nesse processo. A responsabilidade não recai apenas sobre os governantes, mas também sobre cada cidadão que deseja um futuro mais transparente e justo. Essa busca por uma administração pública que realmente sirva aos interesses da população é uma jornada coletiva, e cada passo dado nessa direção é uma vitória em si mesma. Com determinação e compromisso, o Brasil pode, sem dúvida, transformar sua história e construir um futuro mais promissor para todos.